segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Eu vou parar aqui nesse versículo para não prolongar, mas observe o que é que Paulo ele vem falando a partir do verso 16. Ele vem falando daqueles que se gloriam, mas Paulo não está se gloriando nas coisas que nós muitas vezes vemos aí no mundo. Pessoas se gloriam porque comprou um carro novo, pessoas se gloriam porque estão no emprego bom em uma multinacional, pessoas se gloriam porque conseguiram uma vaga para fazer um programa, pessoas se gloriam, poxa, porque está morando em uma casa melhor. Mas Paulo está dizendo, eu não me glorio nisso, eu me glorio nos açoites, eu me glorio nas prisões. Observe como sempre Paulo ele vai estar na contramão. Estou falando, estou me arrepiando. Está na contramão daquilo que o mundo acha que é maravilha. Porque ele se gloria nos açoites. Porque ele sabe que é por amor à palavra, é por amor a Cristo. Então se eu e você está passando por pequenas tribulações, por momentos difíceis, a gente tem que se gloriar nisso. Por quê? Porque sabemos que a gente está indo em contramão do mundo. Porque se a gente estivesse agradando a Satanás, a gente não estaria passando por essas dores, a gente não estaria sendo perseguido, a gente não estaria passando por dificuldade. Pelo contrário, a gente estaria, se a gente estivesse no mundão bebendo, a gente estaria cercado de amigos bebendo, chamando a gente, ligando como outrora nós éramos, chamando para beber. Se mudou, bora para a Ribeira, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Chegou sexta-feira, como é que fala? O mundo diz o quê? Sextou. Até as crianças lá na creche dizem para hoje sextou. Eu sextou o quê? Vocês vão fazer o quê hoje quando sair da creche? Criança sextou? Não existe sextou para criança. Sextou, por quê? Porque eles ouvem os adultos falarem. Entendeu? O mundo sextou. Mas se a igreja falar sextou que vai ter uma vigília, o que é que o mundo vai dizer? Vocês são loucos. Porque as coisas do céu são loucuras para o povo do mundo. Quantas vezes nós viemos aqui abrir a igreja, está tendo festa, está tendo isso, está tendo aquilo, tudo aí, todo mundo se mobilizando para festas populares e a gente se mobilizando para adorar aquele que vive e reina. Então quando Paulo fala que ele se gloria nas dores, é para eu e você entender. Paulo está sofrendo porque a gente sabe, a gente toma uma topada, a gente já sente a dor. Imagine ser açoitado, sabendo que está fazendo certo, sabendo que a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Quantas vezes eu e você, dentro da nossa própria casa, se levantam dizendo, você é louco, como é que você vai fazer isso? Levanta um filho, levanta um esposo, levanta alguém, colega de trabalho. Você está fazendo loucura. Como várias vezes eu estou em jejum, o pessoal fala assim, vem cá, você não para de fazer jejum. Não é. Você não para de jejuar, porque eu disse, olha, essa semana aqui até dia 18, dia 20 eu estou em jejum. Não vou almoçar no trabalho. Você vai viver de quê? Você vai ficar passando fome? Não. O Senhor me alimenta. Porque para eles, a minha colega de trabalho que trabalha na mesma sala que eu, ela já chega dizendo assim, hoje o jejum é de manhã ou é de tarde? Porque ela já está condicionada a saber. Eu já chego para ele e digo, hoje eu não vou tomar café. Ela já sei, é jejum. Eu digo, sim. Aí eu já digo, essas semanas eu não almoço. Ela fez, ai Rosana, pelo amor de Deus. Eu digo, sou eu e o Senhor. Só eu sei o que é que precisa expurgar de dentro de mim todos os dias. Se
se eu não jejuar, não buscar a face dele, o que vai sair de mim é mau cheiro. Mau cheiro, porque a índole da gente vai inclinar sempre para o mal. Então eu sei o que é que eu preciso expurgar através do jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele fala isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São ministros em Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais. Eu ainda sou mais em trabalho. Então ele está dizendo, eu também sou ministro de Cristo. E ainda mais em trabalhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Então que a gente pega essa parte do versículo do capítulo 11, a partir do versículo 16, Paulo ainda vai falar mais coisas a respeito da caminhada dele, porque nós precisamos aprender com Paulo. Porque Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele já começou o ministério dele em um momento de trevas, escuridão, cego, em jejum. Porque o Senhor permitiu que Paulo passasse por isso. Porque Paulo, diácono, ele tinha conhecimento. Paulo podia se gloriar, como ele mesmo fala, eu podia gloriar em tantas coisas. Porque Paulo tinha conhecimento, era um homem culto, era um homem de posses. Mas o Senhor disse, não, bora começar por baixo, bora tirar tudo o que você vê. Porque o reino não é o que você vê. A palavra vai falar, o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha como Deus é maravilhoso. Então bora tirar a bebida, bora tirar a comida e bora tirar o que você vê. Porque confiar em Deus é isso, é cegueira. Se você não tiver uma cegueira, verdadeiramente não é cegueira física, mas é uma cegueira, você precisa crer no que você não vê. É essa a cegueira, é não ver. Você precisa acreditar que Deus faz sem você ver. Você precisa acreditar que Deus liberta sem você ver. Você precisa acreditar que seu marido vai sair da porta do bar sem você ver. É essa cegueira que o Senhor fala. Então Paulo começou o ministério dele desta forma, em que muitos não acreditavam neles e quantos não acreditaram em nós. Quantos achavam que a gente na primeira curva estava fora da presença de Deus. Estamos aqui firmes e fortes como Paulo. Então nesta noite de ser memorial, a gente percorra mais as escrituras, a gente percorra mais Coríntios, Efésios, Gálatas e mais, para conhecer mais um pouco do ministério de Paulo, para a gente saber que as dores que a gente passa não chegam nem aos pés do que ele passou, mas deixou escrito para que a gente aprendesse, para que a gente soubesse que servir a Jesus não é fácil, mas a gente tem um galardão lá no céu. Quando a própria palavra vai dizer, o próprio Paulo escreve, Tiago também escreve, Pedro também escreve, a gente precisa entender, tem um alvo, o alvo é Cristo, o alvo é porta estreita, então a gente tem que correr sempre para aquele alvo, independente do que vem na nossa frente para poder causar uma barreira, mas o alvo da gente sempre é Cristo. Amém, igreja? Glória.